Olá, meus alunos do primeiro ano, estamos de volta. Bom, nossa última aula foi sobre função afim e hoje nós iremos estudar sobre sistema de equações do primeiro grau, certo? Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma equação, certo? X mais 2y igual a 4. Bom, quando nós temos uma igualdade, é como se fosse uma balança. Então, um lado tem que estar igual ao outro. Então, que valores que se eu atribuir a x e a y vai dar 4? Digamos que eu atribua a y 2. Então, 2 vezes 2 é 4. E eu atribuo a x 0, certo? Então, 2 vezes 2 é 4. 4 mais 0, 4. Digamos que eu atribua a y menos 2. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Digamos que eu atribua 8 a y. Então, 8 menos 4 dá 4. Então, existem alguns valores que se eu atribuir a x e a y, dá 4. Aqui eu trouxe mais um exemplo, também de uma equação do primeiro grau, certo? X mais y igual a 3. Então, digamos que eu atribuo a x1. Se eu atribuir a x1, então y vai ser 2, né? Que 1 mais 2 é 3. Se eu atribuir, digamos, 2 a x, y vai ser 1. Então, existem também alguns valores que se eu atribuir a x e a y, dá 3. Agora, sobre sistema de equação, certo? Ou seja, eu pegar mais de uma equação e fazer a continha. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que vai proceder, né? Então, eu peguei o mesmo exemplo. Essas duas equações coloquei agora em forma de sistema. Então, num sistema, vai haver apenas um único valor, certo? Que vai ser o mesmo valor aqui. Tanto da primeira equação como da segunda, x terá o mesmo valor e y também terá o mesmo valor, que será válida essa igualdade, certo? Que quando o valor de x e o valor de y, aqui tem que dar 4 e aqui 3. Acontecerá apenas uma única vez com um único valor, certo? Então, x terá que ser 2, certo? E y1. Por quê? Porque quando eu faço 2 vezes 1 é 2, 2 mais 2, 4. E 1 mais 2 é 3. Então, esse é o único par ordenado que é a solução desse sistema, certo? Bom, só que aqui, digamos que foi um chute, né? Não foi um chute, né? Eu fiz a conta antes. Então, não dá para a gente ficar chutando sempre, ou enfim. Então, nós temos que aprender as formas de resolver o sistema de equações de primeiro grau. Existem 4 métodos, certo? E é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Bom, sim, só aqui a resolução, né? Que 2 deu 4, como eu já tinha falado, e deu 3, certinho. Bom, os sistemas de equações são conjuntos de duas ou mais equações. Então, aqui nós iremos estudar apenas com duas equações, mas também dá para resolver sistemas de mais. Também se resolve sistemas de mais equações, de 3, de 4, certo? Que possuem as mesmas incógnitas. Se a primeira equação é x e y, a segunda equação também é x e y. Se é z e t, a segunda também é z e t. Se é mn, então a segunda também é mn, certo? E, portanto, admitem a mesma solução, certo? Então, o valor de x de uma equação é o mesmo valor de x da outra equação. E de y também. Um sistema é chamado do primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas que integram as equações é igual a 1. E não existe a multiplicação entre essas incógnitas, certo? Então, aqui eu trouxe mais um exemplo de sistema de equações. Então, o maior expoente aqui de x e de y é 1, né? Quando não tem nada, a gente sabe que é 1, certo? Então, isso é um sistema, né, que nós chamamos de sistema de equação do primeiro grau. Agora, como resolver um sistema de equações? Como eu falei, existem 4 métodos. Os mais conhecidos são o da adição, da substituição e da comparação. Mas tem também a regra de Cramer, só que a regra de Cramer é utilizado com matrizes, certo? Que não é o foco da nossa aula de hoje. Método da adição. Consiste em somar as duas equações do sistema de forma que a soma de uma das incógnitas seja igual a 0. Para que isso seja possível, uma incógnita deve ter nas duas equações, prestem bem atenção aqui, o mesmo valor em módulo,
porém sinais opostos. Então, vamos ver aqui 2 exemplos, certo? Bom, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. X mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Então, como é que nós vamos resolver pelo método da adição? Como eu falei na definição, certo? Uma equação precisa ter uma incógnita onde na segunda seja o valor oposto. Então, aqui nós já temos mais y menos y. Por quê? Quando eu somo mais y menos y, dá zero. E a gente fica apenas com x. Então, a gente já acha o valor de x, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vai ficar assim. Vou somar. X mais x dá 2x, certo? E y menos y, que dá zero. E se vamos somar também 5 mais 1. Então, a gente tem que somar toda a equação, membro com membro, certo? Então, x com x, y com y e número com número. Então, aqui nós temos a nossa primeira equação e aqui a nossa segunda equação. Bom, como eu falei, né, então, 2x, como é que dá zero, não é isso? Fica igual a 6. Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então, x é igual a 3. Nós já encontramos o valor de x. Agora, falta achar quem é y. Como nós encontramos x, basta substituir. Você escolhe uma das equações e substitui o x, e aí vai sobrar apenas o y, certo? Então, aqui, eu substituí na primeira equação, certo? Então, substituindo na primeira equação, no lugar de x, coloca 3. Então, vai ficar 3 mais y igual a 5. Então, o 5 permanece, o 3 vai para o outro lado, negativo. Então, y igual a 2. Então, a resposta desse sistema, certo? É x igual a 3 e y igual a 2. Agora, vamos ver um outro exemplo, também usando o método da adição. Temos esse exemplo aqui. 5x menos 3y igual a 11 e x mais y igual a 1. Bom, nesse caso aqui, nós temos, sim, já sinais opostos, só que os números não são iguais, não é isso? Aqui é 5x, aqui é x. Aqui é menos 3x, aqui é x. Então, como é que a gente faz para deixar uma incógnita igual a outra? Certo? Então, nesse caso aqui, como nós já temos sinais opostos, então, eu vou escolher o y, certo? O x tem sinais iguais, então eu não vou mexer com o x agora. Então, eu vou mexer com o y. Como aqui ele está multiplicando por 3, então eu tenho que multiplicar esse y também por 3. Que aí eu vou ficar com menos 3y e 3y. Que aí quando eu somo, dá zero, certo? Então, eu consigo eliminar o y. Então, é isso que nós vamos fazer. Só que, tem um detalhe, quando a gente soma o y, né? Quando a gente multiplica o y por 3, temos que multiplicar toda a equação, o x e também o menos 1, certo? Bom, então, aqui nós vamos repetir a primeira equação, certo? E multiplicar agora a segunda por 3. Então, vai ficar 3x mais 3y igual a menos 3, certo? Agora sim, nós podemos somar. Então, 5x mais 3y mais 3x dá 8x. Aqui, nós já sabemos que vai dar zero, não é isso? E aí, a gente soma 11 menos 3, que dá 8, certo? Então, vamos ficar com x igual a menos 8 dividido por 8, x é igual a menos 1. Então, da mesma forma como fizemos lá, né, no exemplo anterior, como nós encontramos o valor de x primeiro, então basta a gente escolher uma das equações. A gente sempre deve escolher a mais fácil, certo? Que aí facilita a nossa vida. A gente substitui, né? No lugar de x, a gente coloca menos 1 aqui nessa segunda equação e aí a gente encontra y. Bom, então vai ficar menos 1 mais y igual a menos 1, y é igual a 0, certo? Que o menos 1 está subtraindo e passa somando. Então, a resolução, né, desse sistema é x igual a menos 1 e y igual a 0. Bom, agora vamos ver o outro método, o método da substituição. Então, vamos lá. A substituição consiste em a gente isolar uma incógnita,
certo? E deixar a outra em função dela. Então, a gente sempre escolhe a equação mais simples, certo? E aí a gente isola o termo. Geralmente, a gente... Ó, aqui. Nesse exemplo aqui, qual é a mais simples? É a segunda equação, não é isso? Então, nós vamos isolar o x. Então, vai ficar x igual a... x igual a 1 mais 2y, certo? Bom, então, aí a gente repete a primeira equação, certo? E aí, que agora vem um detalhe. Por que substituição? Porque o valor que nós isolamos aqui, ó, a gente substitui aqui em x, certo? Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar 1 mais 2y, já que eu isolei o meu x. Então, se x é igual a isso daqui, eu posso colocar assim no lugar de x, esse valor. E aí que tudo vai ficar y. Então, vamos encontrar primeiro y, certo? Então, substituindo, como aqui nós temos um produto e são dois valores, né? Estão entre parênteses, então 3 tem que multiplicar tanto 1, certo? Como 2y. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2y, 6y, certo? Aí, mais 4y igual a 13. Então, resolvendo aqui, vai dar 10y igual a 10 menos 3, que dá 10, né? Aí, o 10 que está multiplicando passa dividindo, y igual a 1. Então, nós encontramos o valor de y. E agora, como é que a gente encontra x? A gente substitui. Então, no lugar de y aqui, ó, a gente coloca 1. Aí a gente vai encontrar o valor de x, certo? Então, x vai ser igual a 3, certo? Não é isso? Ó? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, a resposta desse sistema de equação é o par ordenado 3 e 1, certo? Agora, vamos para o nosso último método, certo? Que nós vamos estudar aqui hoje, que é o método da comparação. Então, como funciona esse método da comparação? Nós vamos isolar, certo? Nas duas equações, o mesmo termo, a mesma incógnita. Se eu isolar o x aqui, eu também tenho que isolar o x aqui, certo? Então, vamos fazer isso. Então, x é igual a... O 6 já está do outro lado, permanece. O y está somando, passa, subtraindo. Então, x é igual a 6 menos y. E aqui, x vai ser igual a 4 mais y, certo? Vocês concordam comigo que, como x é igual a 6 menos y e x é igual a 4 mais y, então, eu posso igualar essas duas expressões, certo? Eu posso igualar 6 menos y a 4 mais y, certo? E aí, vamos ficar apenas com y e vamos encontrar primeiro y e só depois encontrar x, certo? Então, igualando essas duas expressões, né, já que tudo é igual a x, então posso sim igualar elas. Então, igualando e resolvendo aqui, nós encontramos que y, certo, é igual a 1. Agora, como encontramos que y é igual a 1, então a gente escolhe uma dessas expressões aqui e aí a gente substitui. No lugar de y, a gente coloca 1. E aí a gente encontra x, certo? Então, substituindo aqui na primeira, então, x vai ser igual a 6 menos 1, 5. Então, o par ordenado que responde, né, esse sistema aqui, usando o método da comparação, é 5 e 1, certo? Bom, então, assim, em qualquer questão de sistema de equação do primeiro grau, vocês podem escolher qualquer um desses três métodos. Escolham o mais simples, certo? Que for... As três formas resolvem qualquer questão, certo? Então, procurem sempre a mais simples e a que vocês gostarem mais, enfim, a que vocês acharam mais fácil. Agora, vamos aqui resolver esse exemplo, certo? Diz o seguinte, um exemplo bem simples, só mesmo para a gente entender, né, sobre esses métodos de resolver um sistema de equação. Sistema de duas equações, certo? Lembrando que nós estamos trabalhando apenas com duas equações. Na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou R$13. Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou R$32. Determine o valor de uma caneta e um caderno. Então, ele quer saber o valor, né, de apenas uma caneta e apenas um caderno. Então, nós vamos montar essas duas equaçõezinhas e calcular usando o sistema de equação,
certo? Então, vamos dizer que caneta, ou seja, X, então vamos chamar caneta de X e caderno de Y, certo? Bom, como foram duas canetas, então 2x, né, que estamos chamando de caneta de X, mais um caderno, então vamos, mais Y, foi igual a 13, R$13, então é igual a 13. Então, a gente já monta a nossa primeira equação. Aí ainda diz o seguinte na questão, que Carlos comprou 4 canetas, então 4x, certo? E 3 cadernos, mais, certo? 3y, né? E gastou R$32, então é igual a 32. Então, essas duas compras dele, certo? Deu R$32. E aí que querem saber, a questão quer saber o valor de uma caneta e de um caderno. Então, a gente vai e resolve aqui esse sisteminha. E aí, como eu falei, a gente pode resolver das 3 maneiras, certo? Substituição, comparação ou adição. Vamos aqui primeiro resolver por substituição, certo? Vamos resolver apenas por substituição, na verdade, certo? Bom, primeiro a gente isola, né? Isso, a gente escolhe uma das equações, isola uma variável, certo? Então, escolhendo a primeira equação, então a gente isola o termo que sempre tiver sozinho. Nesse caso aqui é o y, ele não tem nenhuma... Enfim, ele não tá juntinho com nenhum outro número. Então, a gente isola y. Então, y vai ser igual a 13, que já está do outro lado, 2x passa subtraindo. Então, y vai ser igual a 13 menos 2. Então, a gente vem na outra equação, ó. No lugar de y, a gente coloca quem? 13 menos 2x, não é isso? A gente isola para poder substituir na outra equação. E aí ficar apenas como uma única incógnita. Então, quando eu venho aqui em y e substituo 13 menos 2x, eu vou ficar apenas com x. Então, substituindo, certo? Então, vai ficar o seguinte. 4x, o 3 tem que multiplicar toda essa expressão que está entre parênteses. Então, 3 multiplica tanto o 13 como o menos 2x. Então, vai ficar 4x mais 39 menos 6x igual a 32. Não é isso? Então, 4x menos 6x dá menos 2x. Né? 32 já está do outro lado, a gente repete. Tá mais 39, passa menos 39. E aí, que 32 menos 39 dá menos 7. Então, menos 2x igual a menos 7. É isso? Então, 2 menos 2, né, que está multiplicando, passa dividindo. Porém, antes, a gente sempre tem que deixar, certo, a nossa incógnita positiva. Então, nós temos que multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, certo? Que aí a gente deixa o nosso x positivo. E aí, multiplicando por menos 1, as duas ficam positivas, não é isso? Então, x vai ser igual a 7 sobre 2. 7 dividido para 2 dá 3,5. E aí, nós encontramos o valor de x, certo? Então, para a gente encontrar o valor de y, basta fazer o quê? Exatamente, a gente substitui, né? Isso, ó, 3,5 aonde? Aqui, quando nós isolamos o y. Então, substituindo aqui, ó, no lugar desse x, a gente coloca 3,5, a gente encontra quem é y, certo? Então, substituindo, 2, né? Menos 2 vezes 3,5 dá menos 7, então 13 menos 7 dá 6. Então, o valor da caneta, quanto é? R$13,50, certo? E o valor de um caderno é apenas R$6. Agora, eu trouxe o exemplo aqui de mais um sistema, certo? Para a gente resolver usando o método da adição, certo? Um exemplo também bem simples e bem rápido para a gente conseguir fixar bem, certo? Então, x mais y igual a 25 e 2x mais 3y igual a 5. Então, como nós vamos usar o método da adição, vamos lembrar o que é que diz o método da adição. Nós temos que eliminar uma incógnita, ou x ou y, certo? Para isso, um valor tem que estar oposto ao outro, um tem que estar positivo e outro negativo. Nesse caso aqui, ó, tá todo mundo positivo. Aqui tem números maiores, não é isso? Ó, tem um 3 e tem um 2, e aqui eu só tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, eu tenho que escolher o mesmo, tenho que escolher uma incógnita, certo? Aqui eu vou escolher o y, ok? Poderia ser x, mas eu vou escolher o y. Como eu escolhi o y, então é porque eu quero excluir
ele, não é isso? Então, para excluir, cortar esse y com esse y, eu tenho que deixar eles opostos e mesmo número, só que números opostos. Se aqui tá 3x, então aqui tem que ficar menos 3x. Como é que aqui fica menos 3x? Eu multiplicando ele por menos 3, não é isso? Porém, eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 3. Então, eu tenho que multiplicar tanto o x por menos 3, o y por menos 3 e o 25 por menos 3. Porque é uma igualdade, como eu já falei. É como se fosse uma balança. Então, a gente vai mexer com um número, então eu tenho que mexer com todo mundo para continuar a igualdade, certo? Então, vamos lá. Multiplicando, certo? A primeira equação por 3, ó, por menos 3. É isso, ó, e repetindo a segunda equação. Então, vamos ficar com menos 3x, como eu já falei, menos 3y, igual a 25 vezes menos 3, menos 75. E repito a segunda equação. Então, é aí que eu posso cortar, né, menos 3 com mais 3, e aí eu vou ficar só com x. Então, menos 3x mais 2x dá menos x, e menos 75 mais 55 dá menos 20. E aí, como eu falei, nós não podemos deixar a incógnita negativa. Então, a gente multiplica ambos os lados por menos 1. E multiplicando por menos 1, x é igual a 20, certo? Bom, agora, encontramos o valor de x, não é isso? E precisamos encontrar o valor de y. Então, a gente escolhe a equação mais fácil, que é a primeira, e a gente substitui. No lugar de x, eu coloco 20, e aí vai sobrar apenas o meu y. Então, fazendo aqui, ó. Então, y vai ser igual a 25, 20 está somando, passa subtraindo. Então, y é igual a 5. Então, né, a resposta, né, o par ordenado, né, que resolve esse nosso sistema de equação é x igual a 20 e y igual a 5. Ou seja, e se vocês ainda quiserem conferir se está correto o que foi feito, então basta substituir, ó. No lugar de 20 aqui, no lugar desse 20 aqui eu coloco... Não, perdão, no lugar desse x e desse x eu coloco 20, e no lugar desse y e desse y eu coloco 5. E aí que essa soma vai dar 25 e essa daqui vai dar 55. E aí que a gente confere, né, que realmente é igual. Mas fazendo a conta certa, não tem erro, certo? Então, vamos encerrar o nosso vídeo por aqui.